É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, Namaskaram. Então estou aqui no solzinho que já está pegando aqui no jardim da frente do Instituto, porque está muito frio. Estamos hoje, acho que quando eu comecei a dar aula hoje de manhã, quando eram umas 6 horas da manhã, já devia estar, sei lá, uns 0 graus, 1 grau. A sensação era de muito frio aqui em Curitiba. Eu não costumo ver previsão do tempo, então não sei bem ao certo, mas essa é a sensação térmica. Tanto que eu estou me refugiando num pedacinho de sol que já está pegando aqui na frente para poder falar com vocês. E quando a gente mora numa cidade fria, assim como é Curitiba, a gente já é gato escaldado, sabe? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. É esse local, assim, onde a gente já é meio desiludido, sabe? O que é esse desiludido? Esse desiludido, né, que é o nosso tema de hoje, ele é muito importante para que a gente não tenha esperança, sabe? A gente não fique querendo que a cidade te dê um clima que ela não pode te dar. Então é uma cidade fria, Curitiba, que antigamente, quando eu era pequena, a partir de maio já era muito frio. Então, maio, junho e julho era muito frio. E aí, na metade de agosto, começava a esquentar. O tempo mudou e agora é diferente aqui. Agora maio não está mais tão frio, junho não está mais tão frio, mas julho e agosto está muito frio e só está começando a esquentar depois. Então é como se tivesse o inverno agora começando mais tarde. Essa é a minha percepção. Se alguém tiver alguma percepção diferente, depois comenta. Mas a minha percepção é que é isso, que o frio ficou para depois, começa depois, termina depois, né? E tá indo mais lá para frente, setembro, outubro, nem lembro ano passado até quando foi. E aí a gente não se ilude que em Curitiba a gente vai ter, por exemplo, noites quentes. É muito raro ter noites quentes, mesmo no verão, né? Então a gente não se ilude mais aqui em Curitiba de que o tempo vai ser firme, né? Como quando eu morava lá em Washington, que parecia desenho, assim, né? O outono, as folhas caíam e eram amarelados em tons marrom, amarelo e laranja. Aí no inverno era neve, menos 25 graus eu pegava lá no inverno. Aí no verão era quente, estava sempre quente, de manhã e de tarde e de noite. E então assim, era tudo muito delimitado, era muito estável, era muito previsível. Então a gente sabia, né, qual era realmente a estação do ano que a gente estava vivendo, né? Era muito interessante. Agora, aqui, inclusive é a primavera também, igual nossos desenhos quando crianças. Aí na primavera voltavam as flores, aí os pássaros começavam a cantar, aquelas flores todas, as folhas que tinham caído no outono e amarelado e depois tinham desaparecido quase que por completo no inverno, exceto dos pinheiros, elas voltavam a crescer e as flores vinham, né? Então assim, era tudo muito delimitado. Curitiba não é. E a nossa vida, na verdade, vou falar, é mais parecida com Curitiba do que com Washington, né? Não é tudo delimitado. Agora tem esse período em que eu estou muito bem, muito feliz e as pessoas todas me atendem e isso e aquilo acontecendo da forma como eu quis e eu planejei. Daqui a pouco eu passo por uma fase que é muito ruim, eu já sei, eu já conheço e ela... Não é assim. A gente pode ter altos e baixos e fases difíceis na nossa vida num dia só, numa semana só. A gente passa por ciclos de humor, por ciclos hormonais sobre os quais a gente já falou, né, nesse tema de áudios que a gente está falando de A Mãe. E a gente também passa por esses ciclos nos nossos relacionamentos. Então, nesse tema, né, que a gente tem de A Mãe, quando a gente se relaciona com as outras pessoas, né, e a gente pode ser filho, pode ser mãe,
mas pode também estar em outros papéis, muitas vezes a gente tem uma tendência a querer se iludir e esperar da mãe da gente, do filho da gente ou das pessoas com quem a gente convive, se a gente não tiver num desses dois papéis, coisas que as pessoas não podem nos dar. E a maturidade, ela vai nos trazendo essa desilusão. Eu já nem lembro se eu falei desse tema para vocês ou não, porque é tanto curso que eu dou, palestra e aula e atendimento a paciente, que pode ser que eu até já tenha falado um pouco disso, mas eu vou falar de outro jeito, que cada vez eu falo diferente. Então é muito importante e eu desejo a todos nós que nós sejamos mais desiludidos. Ou seja, a gente realmente olhe para essas ilusões que a gente colocou na cabeça, coisas que a gente espera das pessoas, coisas que a gente quer das relações e as nossas carências, que a gente quer que as pessoas sejam de determinada forma e que elas sejam gentis e que elas sejam amorosas e que elas sejam parceiras e que elas sejam companheiras, para que a gente amadureça e fale assim, pois é, eu gostaria e não deixo de querer, mas as coisas vão ser como são, as pessoas vão ser como são, elas vão dar o que elas podem, não apenas o que elas querem, as situações são como são. Então esse local onde eu me desiludo, ele é muito importante e ele traz um amadurecimento para esse local, estejamos de novo falando, né, no local da mãe ou não. Então eu queria, como tarefa de casa, que vocês pensassem, onde que vocês ainda são pessoas iludidas, ou seja, onde que a gente aposta ficha, sabe, mas dessa cartola não sai coelho, né, desse mato não sai coelho, aonde que eu ainda estou apostando fichas e eu ainda não percebi que eu estou tendo esperança de que aquela pessoa mude, se transforme, esperança de que aquele relacionamento dê certo, esperança de que aquela pessoa me trate como eu mereço ser tratada, etc, etc, etc. Tá? Então aqui eu estou falando com relação às outras pessoas, não estamos falando da gente mesmo, porque também às vezes a gente é iludido com a gente, mas agora estou falando do outro mesmo, nos nossos estados relacionais. Hoje é terça-feira, então é um bom momento, um bom dia para a gente falar sobre relações, sobre brigas, né? Porque é dia de Marte, então é um bom dia para a gente falar, né, sobre esses locais assim que às vezes são mais desafiadores, tá? Onde que eu ainda estou iludido e quero me tornar uma pessoa madura, emancipada, menos iludida, totalmente, né, desiludida é difícil, mas quem sabe um pouquinho mais desiludida na minha vida. Beijo no coração, até amanhã. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om.